Olá, estamos iniciando mais um resenha do SIMP. Hoje nós vamos receber o desembargador Cláudio Martinevski, que é presidente da União Gaúcha, em defesa da Previdência Social e Pública. Essa entidade que tem um belo trabalho em relação ao tema da Previdência da Saúde aqui no Rio Grande do Sul. E estamos recebendo o desembargador Cláudio para tratar da ação direta de inconstitucionalidade impetrada pela União Gaúcha, que trata da reforma da Previdência do Estado, e uma nova movimentação que foi feita agora, recentemente, em relação à contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas. Então, para tratar desse tema, vamos abrir aqui para o Cláudio para fazer uma manifestação sobre essa importante mobilização da União Gaúcha. Olá, Cláudio. Olá, boa tarde. É um prazer poder estar falando com a categoria. Obrigado pelo convite. Bom, a União Gaúcha, em face da reforma da Previdência no âmbito estadual, que depois se complementou aqui no final do ano passado, após a aprovação da Lei Complementar 15.429, a Emenda Constitucional 78 aqui no Estado, ingressou com uma ação direta de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, discutindo vários aspectos da reforma, entre eles a questão das alíquotas escalonadas e onde se alegou a questão de risco a partir dos 14%, a questão da ausência de previsão no âmbito da Constituição Estadual para aprovação da progressividade aqui no Estado. Também alegou, entre outros fundamentos, a questão do regresso, da questão do regresso do direito fundamental da Previdência, retrocesso, melhor dito, retrocesso do direito fundamental da Previdência. Também alegou, sobretudo, a questão da ausência de comprovação de déficit atuarial aqui no Rio Grande do Sul, que é muito inconsistente, porque, sobretudo, no Estado, tem vários segmentos sob o ponto de vista da fonte de custeio. Nós temos uma parte que é repartição simples, que são os servidores mais antigos, e a fonte de custeio é exatamente feita a partir do pacto intergeracional, onde os da ativa pagam os inativos e os pensionistas, mas isso, a partir de 2011, houve uma segregação de massa, que a gente chama, com a adoção do nosso fundo de previdência do Estado, o Fundoprev, um sistema de capitalização coletiva, que é base do custeio desse novo segmento, dos novos servidores, e depois veio ainda, no âmbito do Estado, o regime de previdência complementar, que também alterou a parte de benefício aqui do Estado, alterando também a questão da fonte do custeio. Então, tudo isso, aparentemente, não é observado pelo Estado. A gente questionou, porque uma das bases desta reforma também está lastrada na questão do déficit previdenciário, né? E então a gente acabou argumentando em relação a esses fundamentos, e aqui no Estado nós obtivemos uma parcial procedência do pedido liminar, onde o desembargador Eduardo Ullen, ele reconheceu a parte que dizia, sobretudo, da ausência do déficit previdenciário, para não autorizar que fossem taxados os aposentados e pensionistas em relação à alteração da base de cálculo. O que essa reforma constitucional previu? Que quando fosse declarado o déficit atuarial, poderia o Estado, então, reduzir a base de cálculo do teto do RGPS para um salário mínimo, ou seja, sairia de uma isenção de 6 mil para apenas R$ 1.000, arredondando os números, né? E foi isso que o desembargador entendeu que não poderia ser adotado aqui no Estado por ausência de cálculo atuarial, ou que, pelo menos, que essa cobrança só podia ser feita depois de implementada a própria reforma, porque com a reforma da Previdência, alongando o prazo de pagamento de benefícios, aumentando a carga
da contribuição previdenciária, isso tem um impacto muito grande em relação ao déficit. Então, ele dizia, pelo menos nós temos que, primeiramente, aplicar a reforma para depois verificar o tamanho do déficit, né? Isso foi dado aqui no Estado, foi um ganho bem importante na liminar, só que o Estado ingressou com um pedido de suspensão de liminar e obteve, do ministro Toffoli, como presidente do Supremo Tribunal Federal, a suspensão. E nessa argumentação do Estado, foi no sentido de que realmente no Estado tinha déficit e que isso estava comprovado através de reportagens, números que eles foram apresentados, né? E se estabilizou, de certa forma, nesses dois sentidos, com a suspensão, e nós, no âmbito da União Gaúcha, ingressamos com um agravo interno, tanto aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que o plenário reapreciasse a parte que nós não obtivemos êxito na liminar, e no âmbito do Supremo Tribunal Federal, também um agravo interno para que o plenário pudesse examinar as nossas razões e a gente pudesse reverter essa suspensão de liminar. O fato novo que aconteceu logo depois do ingresso e dessas duas decisões aqui no Estado e no Supremo Tribunal Federal é que o IPPREV, através da presidência do IPPREV, expediu uma instrução normativa 06 no dia 22 de abril desse ano, em que o primeiro artigo é o que diz que reconhece, o que declara o déficit atuarial aqui no Estado. Bom, se esse ato só foi declarado depois da liminar dada no Supremo Tribunal Federal e aqui no Rio Grande do Sul, nós argumentamos o seguinte: se a base da argumentação da decisão do âmbito do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que reconhecia o déficit, por isso foi dada a suspensão da liminar, isso era contraditório com essa instrução normativa, que ainda tinha um detalhe interessante, né, de maior ilegalidade, porque ela é do dia 22 de abril, mas ela retroage a partir do 1º de abril. Né? Esse fato nós alegamos lá no Supremo Tribunal Federal para pedir a revogação da liminar, exatamente no sentido de que, olha, a decisão se baseou no fato que não existia até então, porque não existia, que foi declarado depois da decisão. E aqui no Estado também, nós alegamos para o relator, depois ainda em pendência de eventual recurso do Supremo Tribunal Federal, que fosse reconhecida a garantia da regra de limitação do produto tributário, que a gente chama de noventena ou nonagesimal. Qualquer aumento, qualquer criação ou aumento de contribuição previdenciária, ela só pode ser implementada concretamente na prática depois desses 90 dias, para a pessoa poder ajustar os seus orçamentos, enfim, se planejar melhor. Isso não foi feito aqui no Estado. Em relação aos aposentados e pensionistas, começou a contribuição agora a partir de abril, né, a partir de abril, e não foi respeitada a noventena, porque, embora houvesse previsão de aumento, de instituição dessa alteração da base de cálculo, ela não existia concretamente, porque ela dependia de um ato ainda formal, ou a ser formalizado pelo Estado. E esse só foi feito no dia 22 de abril, com publicação no dia 23 de abril. Então, é só a partir daí que a noventena teria que ter começado o prazo da noventena, ou seja, a cobrança tem que ser só a partir de 90 dias do dia 23 de abril desse ano. E isso é que nós estamos pedindo aqui no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Então, são movimentações gerais em relação à DIN, tanto aqui no Rio Grande do Sul, nesse agravo, como em nível federal, no Supremo. E também temos essa iniciativa em relação ao prazo da aplicação da reforma da Previdência, essa questão da regra nonagesimal. São duas movimentações distintas, né, feitas pela União Gaúcha nesse processo, né? Exato. Perfeito. Cláudio, te agradeço a tua participação. Nós estamos
agora há poucos dias, né, ingressamos na União Gaúcha e temos acompanhado esse brilhante e qualificado trabalho que essa entidade faz na defesa dos direitos previdenciários e de saúde dos servidores. Essa era uma demanda, né, por informação qualificada, como tu colocaste agora aqui, dos nossos servidores, e por isso nós buscamos o contato com a União Gaúcha para que fizesse essa resenha conosco. E te agradecemos a tua participação aqui e reiteramos aqui a nossa participação ativa na União Gaúcha para estar dando a nossa contribuição para esse trabalho brilhante que vocês têm feito. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aí para a categoria dos servidores do Ministério Público, agradeço também o ingresso na União Gaúcha, que certamente vai fortalecer mais a luta em prol de uma previdência social e pública, né, em prol de um Instituto de Previdência do Estado também totalmente público, né, e mais competente e eficiente, com a participação efetiva da classe dos servidores do Estado nos destinos do Instituto de Previdência e no Instituto IP Saúde e IPPrev. Certo. Muito obrigado, Cláudio, e até segunda-feira na nossa tradicional reunião. Um abraço. Um abraço, até segunda.